Olá, sejam todos muito bem-vindos em nome da Associação Brasileira de Doença Genética, ACDG, a mais um episódio de Conexões Raras. Hoje estamos aqui explorando um tema muito especial, além do cromossomo 21. Este é um convite para olharmos para além das limitações percebidas e descobrirmos o incrível potencial das pessoas com síndrome de Down. Apresentando este programa estarei eu, Lindenberg Salmito, diretor da Associação Cearense de Distrofia Musculares, pai de uma criança com uma doença rara e defensor incansável dos pacientes e suas famílias. Para nos guiar nessa jornada de descoberta, temos uma convidada especial, uma verdadeira líder e defensora da comunidade de síndrome de Down. Eu estou falando da presidente da Associação Fortaleza Down, Shirley Chaves, uma líder dedicada e apaixonada pela promoção da inclusão e defesa dos direitos das pessoas com síndrome de Down. Como presidente da associação, Shirley tem sido uma força motriz por trás de iniciativas significativas que visam garantir uma qualidade de vida plena para indivíduos com essa condição na capital cearense. Há mais de uma década, Shirley tem sido uma voz incansável na luta contra a desinformação e o preconceito, trabalhando ativamente para sensibilizar a sociedade e promover a inclusão em todos os aspectos da vida das pessoas com síndrome de Down. Seu compromisso inabalável com a causa da síndrome de Down tem sido uma fonte de inspiração para muitos, deixando um legado duradouro de impacto positivo e mudança na comunidade. Em nome da ACDG Brasil, nosso agradecimento a todos vocês que nos assistem e nos escutam pelas outras plataformas, tanto pelo YouTube como o Spotify, e o nosso agradecimento também àqueles que patrocinam, àqueles que nos apoiam nesse projeto, a Takeda, a Alnylam, a PTC Terapêuticos e a FEDAM. Então, eu tenho certeza que hoje nós temos um programa muito especial, onde nós vamos aprender muito. E aí eu já quero chamar a nossa convidada, a Shirley, para colocar aqui diante de nós as suas expectativas sobre essa nossa conversa, sobre esse bate-papo, que, com certeza, como eu disse, vai acrescer muito em nossas vidas. É com você, Shirley. Obrigada, Lindenberg, pelo convite. É sempre um prazer estar falando um pouco sobre essa causa tão justa e tão nobre, né? E, com certeza, esse nosso bate-papo será um aprendizado, né? Tanto para mim como para você, essa nossa troca de experiência. Com certeza vai ser muito agregador. Nós já estamos aqui gerando expectativa e eu digo para você que nos assiste e nos escuta, gere expectativa, comente aí embaixo, coloque perguntas, que com certeza em outros momentos nós vamos também estar trazendo para você e tirando as suas dúvidas. Já mandaram aqui, Shirley, diversas perguntas para nós e eu tenho certeza que diante da sua experiência e diante daquilo que você vive, tem muito a nos ensinar. Olha o que diz a primeira pergunta que foi enviada. Qual é, Shirley, a sua relação com a síndrome de Down e como a sua experiência influenciou na sua decisão de se envolver ativamente na causa? Você poderia compartilhar um pouco mais aí sobre a sua jornada pessoal, desde o diagnóstico de síndrome de Down em sua filha até a fundação da associação? Olha, a Lara, né, tem 28 anos, foi a Lara que me apresentou esse mundo tão mágico e desafiador e encantador, porque quando você começa a entender que cada pessoa é uma, que não existe eles, que existe ele, cada um com a sua potencialidade, que cada ser humano é singular. Quando a gente começa a entender que à frente de qualquer deficiência existe uma pessoa, existe um ser humano, tudo se torna bem mais fácil. E a Lara me mostrou tudo isso ao nascer. Eu descobri a trissomia 21 da minha filha, foi no momento do nascimento dela, né? A minha gravidez foi uma gravidez super tranquila, super normal, para a minha primeira filha. Eu jamais, na minha vida, eu imaginei que eu poderia ter uma filha com deficiência. Muitas vezes, a pessoa com deficiência, para mim, ela se tornava até não invisível, mas era algo que eu via por pena, né? Eu via aquelas pessoas com deficiência, eu sempre falava, ai, meu Deus, tadinha daquela criança, né? Tadinha daquela pessoa, daquele adulto. Eu olhava, eu tinha esse olhar penalizado. E a minha filha veio e tirou todas as vendas dos meus olhos, né? Ela destapou os meus ouvidos e mudou a minha forma de falar. Porque ela me mostrou que, além desse mundo dito normal,
Existem pessoas com deficiências e que nós não somos iguais a ninguém, todo mundo é diferente. E que algum determinado tempo da vida, nós vamos ser deficientes, né? É uma deficiência de mobilidade, é uma deficiência visual, consequência da idade do envelhecimento de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. E a minha filha me apresentou esse mundo. E como você falou, quando você me apresentou, você falou que eu sou apaixonada, que realmente eu sou apaixonada pela causa, né? Hoje eu entendo perfeitamente o poder de superação da pessoa com síndrome de Down, o quanto o estímulo é importante, o primeiro acolhimento que essa pessoa tenha da família, que a família é a primeira que acolhe, é a primeira que acredita, então é a primeira que aposta, e o estímulo, tudo isso só vem a somar e acrescentar no desenvolvimento dessa pessoa, e que eles conseguem, sim. Estilo, eles conseguem tudo dentro das suas limitações. Eu não estou aqui dizendo que eu não estou aqui romantizando, eu não estou aqui dizendo que eles conseguem além dentro das suas limitações. A pessoa com síndrome de Down, qual é a sua principal característica? É a deficiência intelectual. E isso não muda, mas ela pode muito bem ser trabalhada e estimulada. E foi a minha filha que me apresentou, e em 2012, a Lara tinha o quê? 16 anos, quando nós resolvemos criar um grupo de mães. Nós não pensávamos em associação, a associação foi algo que foi sendo construído no decorrer dos anos. Nós queríamos um grupo de mães que os nossos filhos interagissem entre si, porque, Lindenberg, quando uma criança com Down é criancinha, é bebezinho, é pequenininho, é tão interessante isso aí, é um pouco doloroso, mas é a realidade. Elas são incluídas, são muito fofinhas, elas são convidadas para os aniversários dos amiguinhos, porque, na realidade, não é aquela criança que é convidada, é a mãe de um que é amiga do outro, e todo mundo está ali, é convidado para aquela mesma festa. Mas, na hora que o filho dessa amiga, que não tem deficiência alguma, começa a ter poder de decisão e de entendimento, e começa a escolher a sua lista do seu aniversário, a Lara não vai ser mais convidada, porque a Lara é café com leite, porque a Lara corre devagar, porque a gente não entende direito o que a Lara fala, a Lara não interage com os outros amiguinhos, e a Lara fica de lado. E quando a minha filha, né, foi crescendo, eu percebi que essa diferença era gritante. E não foi preciso ela crescer muito, não. Aos 7 anos de idade, a partir dos 7 anos de idade, eu comecei a ver já essa divisão. E eu comecei a entender que era importante ela conviver com pessoas iguais a ela, pessoas que falam a mesma língua, que riem da mesma piada, que se entendem, que se acolhem. E nós começamos a procurar outras famílias em Fortaleza que tivessem filhos com síndrome de Down, porque até então eu não via ninguém, eu achava que eu era a única mãe de pessoa com trissomia 21. Eu não via mais ninguém. Eu via esporadicamente um ali e outro não sei aonde. E eu me perguntava, por que essas famílias não mostram esses filhos? E eu comecei a entender, eu comecei a procurar as respostas. Não era por preconceito, era por proteção do julgamento alheio, né? Do olhar, apontar, aquela pessoa ali é estranha, aquela pessoa ali é diferente, é esquisita. E muitas vezes as famílias deixam os seus filhos em casa por pura proteção, que é um erro, né? Que é um erro que a gente nunca vai conseguir espaço se a gente não se mostrar. E a gente sentiu isso e nós conseguimos juntar algumas famílias para a gente se conhecer melhor, para a gente trocar nossas experiências e para os nossos filhos interagirem entre si. Eu disse que a minha filha sempre foi preparada para o mundo, mas o mundo ainda não está preparado para ela. Mas nós já avançamos muito, porque eles saíram da invisibilidade. Aí eu uso eles, que eu generalizo todas as deficiências. Nossos filhos já saíram da invisibilidade. Eles já são vistos. Eles podem não ser reconhecidos, mas eles são vistos, eles estão ali. E aí é que entra hoje o trabalho da Associação Fortaleza Down. Então, essas famílias foram se aproximando. Quando surgiu o WhatsApp, foi um boom, né? Foi um grande avanço. Aí as famílias começaram a chegar, se aproximar, tipo, eu também tenho, eu quero fazer parte.
eu quero ir para esse encontro, eu quero apresentar minha filha para a Lara, quero apresentar minha filha para o Matheus. Os jovens começaram a se chegar, principalmente as mães dos mais velhos, né? Esses é que estavam totalmente isolados em casa, porque não tinham mais escolas, não tinham mais terapias e não tinham mais amigos. E cadê a sociedade para eles conviverem? A sociedade que eles já foram incluídos ao nascer. Cadê essas pessoas? Cadê o amor ao próximo? Que eu sempre falo, tudo isso que a gente fala é nada mais do que amor ao próximo. A sua dor, eu jamais vou sentir a sua dor, porque a dor é individual, mas eu posso procurar entendê-la. Né? Então, assim, a Associação Fortaleza Down, ela vem mostrando isso no dia a dia. E, graças a Deus, nós estamos crescendo cada vez mais, estamos ficando... A nossa diretoria é composta por 5 mães, assim, danadas, que acreditam e apostam na pessoa com deficiência, e hoje, melhor do que a gente pode falar por eles, né? Porque eu tenho uma pessoa com deficiência dentro da minha casa, e eu vejo o crescimento e o potencial da Lara. Ah, mas a Lara é apenas uma. A Lara avançou até um certo ponto, tem um outro que avança mais ainda, tem um outro que avança menos, porque cada um é um. Cada um tem a sua potencialidade. Cada ser humano é singular. Eu repito sempre isso, que é para as pessoas entenderem e pararem de dizer, eles são os anjos, eles não são anjos, eles são gente, né? A minha filha, então, de anjo não tem nada, é atrevida que só ela, personalidade super forte, só faz o que quer e tem opinião própria, e isso é bacana. Então, foge desse desenho de anjo. Então, assim, aí, às vezes as pessoas, Sheila, eles são tão bonzinhos, nem todos e nem todo momento, ninguém é bonzinho o tempo todo, né? Nós temos os nossos picos, né? Hoje eu estou zangada, hoje eu estou mais feliz, amanhã eu estou mais triste, por aí vai. Essa é a vida, esse é o ser humano. E a gente tem buscando para passar isso para as pessoas, né? Respeitando os limites, respeitando as individualidades. Que bacana, Sheila, eu vi todas essas declarações, né, toda a sua história de vida, realmente vai mexer muito, na verdade está mexendo com o meu coração e com certeza vai mexer com cada um dos que nos assiste e nos escuta aqui, porque realmente cada história é individualizada, cada um viveu o seu momento, e o que nós precisamos é justamente entender e compreender que diante das pessoas que convivem conosco, ou não importa o diagnóstico, ela também é um ser que precisa de toda a atenção e de toda a dedicação. A gente, às vezes, a sociedade implica, como você colocou aí, né, a questão de adjetivos, a questão de pessoas que, às vezes, fala de uma forma como se ela não tivesse vida própria. Mas é bom ouvir da sua experiência, é bom ouvir de uma mãe, é bom ouvir de alguém que está todo dia interagindo com isso e saber que essas pessoas precisam sim ser incluídas. E aí mandaram uma pergunta aqui também a respeito justamente desses seus desafios, sobre a questão da associação. A pergunta é a seguinte: quais foram, Shirley, os maiores desafios enfrentados no processo de estabelecer e consolidar a associação, especialmente considerando o contexto social e institucional? Como é que vocês lidaram, como é que vocês superaram esses desafios para firmar essa questão da associação? Lindenberg, por incrível que pareça, o nosso maior desafio foi a gente trazer as famílias e mostrar para elas que que nós precisávamos estarmos unidas, né? Que não adiantava eu sozinha falar. Se eu chegar em uma praça e gritar, meu grito vai ter um pequeno alcance, mas se todas nós juntos gritarmos, o alcance vai ser bem maior. Então, assim, a gente precisou, o nosso maior desafio, o que mais deixou a gente, assim, o que não nos deu mais força para tudo isso, foi trazer essas famílias, foi mostrar que os filhos delas têm potencial, e o que, independente da condição financeira, eles conseguem alcançar o que eles quiserem alcançar, dentro das suas limitações, foi termos abertura nas escolas. Foi outro grande desafio. As famílias tinham até medo de colocar seus filhos nas escolas. Muitas mães chegaram para mim e diziam: Sheila, eu não vou botar para estudar, não. Chega lá, meu filho vai ficar isolado na hora do recreio, não vão querer brincar com meu filho.
né? Não vão querer entender o meu filho. Então, assim, a gente conversar, a gente mostrar para essas pessoas que só depende de nós, que ninguém vai fazer pelos nossos filhos o que nós, como família, poderíamos fazer, e que a abertura de portas tem que ser feita pela família. E nós buscamos, né? Nós visitamos escolas, né? Nós demos palestras. Ah, hoje tá legal? Ainda não está tão legal, mas nós já conseguimos avançar. Então, assim, a gente apresentar para a sociedade a pessoa com síndrome de Down foi o nosso maior desafio. Apresentar para as suas próprias famílias, apresentar para a sociedade de um modo geral, até as pessoas entenderem que eles realmente existem, que eles têm um potencial e que eles conseguem alcançar tudo o que eles querem. Só vão depender de oportunidade e estímulo. Então, esse foi o nosso grande desafio. E hoje a gente já se sente mais confortável quanto a isso, porque os meninos são identificados, né? Os meninos são reconhecidos e eles estão sendo oportunizados, né? As oportunidades estão surgindo. E nós buscamos muita visibilidade, porque a visibilidade, ela leva a informação, e a informação, ela gera oportunidade. Então, assim, o caminho foi seguindo essa sequência, né? A visibilidade, a informação e a oportunidade. Que bacana ver essa questão da participação das famílias. Realmente, a gente também aqui na Associação de Distrofias, a dificuldade é fazer com que as famílias se acheguem e mostrem a questão do diagnóstico, né? Como você mesmo disse. Não tem como a gente não ser visto se não nos colocarmos diante de todos, né? As pessoas, às vezes, a gente sofria com alguns familiares que queria nem apresentar para os próprios familiares. Tinha tios, primos, que só descobriram o diagnóstico daquele familiar depois que a associação manifestou de alguma forma. E aí, aproveitando esse embalo da questão das famílias, mexendo um pouco, eu queria ter uma pergunta aqui que traz justamente isso. Como é que você vê, Shirley, essa questão do papel da família diante das pessoas com síndrome de Down? A questão da promoção da conscientização e na defesa dos direitos das pessoas. Quais são os principais desafios, né, que as famílias têm enfrentado? Embora você já tenha descrito um pouquinho, quais são os principais desafios que as famílias, né? Porque a gente às vezes olha muito para a questão do diagnóstico em si, da pessoa em si, mas a gente sabe que o diagnóstico sempre é familiar. Embora tenha descoberto uma pessoa, mas mexe com toda a família. E qual é o papel da família nessa questão de trazer toda essa identificação para a questão da sociedade? Primeiramente, surgiu uma pessoa com síndrome de Down na família, né? Tive a minha filha tem com síndrome de Down. Primeira coisa, você tem que olhar para o seu filho, não olhe para a síndrome. O diagnóstico, ele é apenas o pontapé inicial para um progresso para essa criança com deficiência. Olhe para o seu filho, acolha, ame, né, receba e oportunize. Então, quando esses nossos bebês com trissomia 21, eles não existe muita diferença, como eu já te falei anteriormente. Qual é o trabalho da família nesse primeiro momento? São as estimulações, é a escola. Mas esse bebê, ele vai crescer. A partir do momento que ele começa a crescer, aí é que a família se torna cada vez mais importante. Por quê? Incluir essa pessoa com deficiência na sociedade, porque eles não são incluídos. Eles ainda, eu não vou nem te falar, eles não são aceitos, não vejo por isso, eles não são entendidos. Hoje em dia, as pessoas, elas vivem numa velocidade tão grande que elas não têm tempo e não param para entender o falar da pessoa com síndrome de Down. Não é só, você tem que mudar até a sua forma de falar. Quando a gente fala, a gente tem que falar de uma forma que seja entendida por todos. Isso também é inclusão. Não adianta eu estar aqui com você, usar termos bonitos que você fique encantado. Nossa, a Shirley fala tão bem. Se uma minoria só é que vai entender o que eu estou falando. Eu tenho que falar de uma forma que todos entendam. Então, assim, esse é um trabalho importante da família, não desistir, estar com seu filho nos shoppings, no supermercado, no cinema, em festas, em barzinho, mostrando para todos que eles podem estar, que eles podem participar, que as pessoas precisam o quê? Entender a limitação e a deficiência de cada um. Né? Quando eu preciso, muitas vezes eu tenho 55 anos,
Muitas vezes eu vou subir uma escada, às vezes eu seguro num degrauzinho, num corrimão, porque o meu joelho está doendo. Quer dizer, olha a minha deficiência, eu tenho um condromalácia patelar, eu tenho um problema no meu joelho. Às vezes eu preciso de alguém, quando eu vou subir alguma coisa, algum degrau mais alto, eu preciso que alguém me ajude. Está entendendo? Então, assim, a família ela é primordial no primeiro momento e principalmente na fase adulta. A fase adulta é aonde a pessoa com síndrome de Down mais precisa de acolhimento. É quando ele não está mais nas escolas, alguns não chegam até a universidade, né? Nós temos hoje já casos que já são formados, que fazem universidade, mas vamos lá, terminou a universidade, e aí? Cadê o grupo de amigos formados na universidade? Não tem. Muitas vezes, nem incluídos nas tarefas e nos trabalhos propostos pelas universidades, eles não são incluídos. As pessoas não têm paciência de explicar, de entender. Muitas vezes eu falo com a Lara, ela diz, mãe, eu não entendi. Eu repito quantas vezes ela precisar até ela entender o que eu estou falando. Né? Até ela entender. Ela não entendeu, muitas vezes ela não entende da forma que eu falo. Por que não mudar o meu falar? Que ela vai mudar o entender. Então, isso é fato. Mude o seu falar, que o outro muda o seu entender. Então, assim, a gente precisa conscientizar as famílias a não desistirem dos seus filhos. E hoje tem uma geração muito bacana. Essa geração nova de pessoas com síndrome de Down e de famílias, né, famílias atípicas, elas são guerreiras. Elas não desistem, elas estão investindo, né, mais do que nunca. O conhecimento hoje está na palma da nossa mão, só não tem quem não quer. A única coisa que o Google não nos mostra é o potencial e a capacidade de superação da pessoa com síndrome de Down, mas o resto tem tudo ali. Esse poder de superação, ele não nos mostra, mas a família que tem esse papel fundamental de mostrar. Então, assim, hoje essa geração nova, ela veio mesmo para fazer a diferença, graças a Deus. São famílias mais conscientes, mais acolhedoras, são famílias que estão usando o diagnóstico só para saber a condição genética do seu filho, não é motivo de desistência, ao contrário, o diagnóstico tem fortalecido essas famílias a buscar melhorias para eles. E isso é muito bom, né? Isso a gente vê que a sociedade começa a mudar quando a família começa a mudar. Esse olhar que a família passa que está fazendo essa transformação. Está bem adiantado? Ainda não, mas nós estamos no caminho certo e já tivemos grandes avanços. Maravilha, maravilha mesmo ver toda essa explanação e saber que realmente existe uma vida pós-diagnóstico, né? Existe uma maneira de conduzir, de trabalhar em cima. E eu queria aproveitar a questão da audiência, das pessoas que nos assistem, nos escutam, trazendo para a associação. Como é que essas pessoas elas podem chegar até a associação? Na verdade, qual é o papel, o que a associação tem feito diante dessa comunidade? E como é que nós podemos entrar, mesmo querendo ser um voluntário, tanto o familiar querendo incluir o seu filho, ou a própria pessoa querendo se incluir? Me diz aí como é que a associação trabalha, quais os projetos e como fazer para ser engajado dentro dela. Certo, olha, a associação, nós não tínhamos sede, né? Então, todas as nossas articulações eram feitas via Instagram e WhatsApp. Nós temos hoje quase 700 famílias associadas, né? A associação hoje já está bem grande, né? Está bem forte. Então, todas as nossas articulações eram feitas pelas redes sociais. E qual era o principal trabalho da associação? Era informar, socializar e incluir a pessoa com síndrome de Down. Mas hoje nós temos uma sede, né? Nós conseguimos esse ano a nossa sede. O que vai acontecer lá? Vai ser uma casa de acolhimento para as famílias. Nós iremos fornecer estimulação precoce para os nossos bebês, terapias para os nossos jovens, porque hoje o jovem com síndrome de Down ele não tem mais terapia, a estimulação precoce não é só até, acho que os 7 anos de idade, né? Do tempo da Lara era até os 3 anos, hoje até os 7 anos de idade. Depois disso, não tem mais terapia, não sei, psicólogo, né? Psicopedagoga, coisas nesse sentido, mas terapia mesmo não tem. E nós vamos fornecer a terapia para esses jovens. A nossa preocupação também hoje é com o envelhecimento da pessoa com síndrome de Down. Nós já temos jovens senhores. A gente sabe que a pessoa com síndrome de Down ela tem um envelhecimento precoce.
Então, assim, eles envelhecem mais rápido do que as outras pessoas, e é uma preocupação nossa, né? E como acolher e o que fazer para essas pessoas para que elas estejam com corpo e mente ativos, para que eles vivam mais e melhor, ter uma boa qualidade de vida. Então, tudo isso vai ser proporcionado lá na nossa sede, né, com o nosso trabalho. E quem quiser nos procurar, nós estamos no Instagram, @Fortaleza Down, e pelo número de contato 98674-2968. E nós estamos, sim, precisando de voluntários, de profissionais de terapia ocupacional, fisioterapeutas, né, fonoaudiólogos, psicólogos, para que nós possamos começar esse trabalho. E vai ser bem bacana, viu? Vai ser bem bacana mesmo. A nossa sede fica aqui na rua João Regino, número 380, no Parque Manipura. Quem quiser nos conhecer, é só ir lá, tomar um cafezinho com a gente, conhecer o nosso trabalho, os nossos projetos. E falando em projetos, nós tivemos já o projeto O Bem-Estar 21, o Arte de Incluir, que nós já vamos para a terceira edição. O que são esses projetos? A gente inclui e socializa a pessoa com síndrome de Down através da arte. O ano passado, em dezembro, nós fizemos um feito inédito no país, né? Eu não sei fora do país, eu não tenho esse conhecimento, mas no Brasil foi inédito. Nós colocamos no palco de um teatro 50 pessoas com síndrome de Down, todos sendo protagonistas. Foi um espetáculo, foram 3 dias de espetáculo, né? Com as 2 sessões completamente lotadas. Foi maravilhoso, foi muito bom. Que bacana mesmo saber dessa iniciativa. E aproveitando o embalo dessas divulgações, nós tivemos agora em março, né, um mês voltado para essa conscientização, a gente sendo lançada para a sociedade que está fora desse contexto, entre aspas, que para ela conhecer e participar, né? Qual foi os trabalhos, quais foram os projetos, o que vocês apresentaram diante desse mês e qual é a importância dele em todo o ano? Qual é a repercussão que dá diante de todo esse projeto está trazendo um mês de conscientização para que as pessoas aprendam mais sobre isso? A Associação Fortaleza Down, ela foi convidada para várias ações, né? Mas a que nós promovemos foi a dia 17 de março, né? Nós conseguimos levar um pouco mais de 2.500 pessoas para Beira-Mar. Tivemos um show inclusivo, em que as famílias se confraternizaram, aí teve participação de bandas locais, né? A banda do Luiz Marcelo e Gabriel, Ação Kids, Valdones. Então, assim, a gente fez um grande show. E por que na beira-mar? Porque é um local de grande circulação e que as pessoas que estavam fazendo caminhada, até mesmo tomando banho de mar, se juntaram a nós, procuraram entender, viram a desenvoltura dos meninos se apresentando no palco, viram os meninos namorando, viram os meninos beijando na boca, né? Viram os meninos sendo gente, sendo jovem, fazendo aquilo que todo mundo faz, sem diferença alguma. E é muito bacana, porque é uma visibilidade muito grande. É uma informação. Muitas pessoas saíram de lá entendendo um pouco o que é uma pessoa com síndrome de Down, né? O que é uma pessoa com deficiência. Nada melhor do que você mostrar isso na prática. Foi uma tarde realmente de muita confraternização e de muito ensinamento. Como é bacana a gente conviver com esses meninos e como eles nos ensinam a cada dia. Eu, apesar de já estar nessa caminhada há 28 anos, eu ainda me surpreendo, né? Eu ainda me surpreendo com o desenvolvimento e a capacidade que eles têm. É muito bom você fazer parte disso tudo. E eu agradeço demais a minha filha por ter me abduzido para esse mundo tão mágico, tão desafiador, tão maravilhoso. Eu sou muito grata a Deus e a ela. Nós temos uma pergunta aqui que já trata a questão do futuro, né? Eu achei bacana aqui, a pessoa mandou para a gente, enviou essa pergunta, e é algo que realmente vai trazer sobre nós uma esperança. Olha o que é que diz essa pergunta. Quais são, Sheila, as suas esperanças e aspirações para o futuro da associação e para a comunidade de pessoas com síndrome de Down em geral? Quais são os próximos passos planejados pela associação? Olha, Lindenberg, sabe qual é? Eu vou falar agora por mim individualmente. O meu maior sonho é ver essas pessoas circulando e serem vistas com naturalidade.
né? As pessoas ainda não se espantarem e não estranharem. Nossa, eles estão aqui. Nossa, ela consegue pegar um ônibus. Olha ela ali conversando no telefone. Olha ali que bacana. São frases que eu escuto demais. Então, assim, eu acho que é um caminho que nós temos que, ainda temos, nós não temos muito o que avançar. Então, o meu sonho é ver tudo isso sendo passado de uma forma natural. Eu ver a minha filha passeando no shopping Iguatemi com a amiga dela e não ter ninguém atrás preocupada, tendo medo que ela vai se perder. Porque se em algum momento ela não se encontrar naquele local, ela tem iniciativa de chegar até um segurança, falar o meu nome, dar o contato, ela tem o celular dela ligar, dela pedir socorro, dela se resolver. É você começar a ver essas pessoas com naturalidade, né? Eu não ver as pessoas, eu não perceber que as pessoas estão olhando para minha filha e estão vendo algo fora da casinha. Isso não me machuca mais, ao contrário, isso me fortalece, né? Isso me fortalece. Então, o meu maior sonho é ver os meninos trabalhando com naturalidade, os meninos indo para a escola, os meninos andando de mãos dadas e as pessoas pararem de ficar admiradas, tipo assim, meu Deus, eles conseguem, eles namoram, ela já namora, gente, ela namora, ela quer casar, ela quer construir uma família, ela quer ter uma vida, né? Ela quer ter autonomia, sempre respeitando os limites de cada um, porque nunca também devemos esquecer que eles têm, aí eu falo eles, que é algo comum a todos, uma deficiência intelectual. E isso é algo muito forte, né? Eles têm uma deficiência intelectual. Eles precisam de alguém que os conduza, que os ensine, que os oriente. Então, qual é a busca mesmo da Associação Fortaleza da é deixar isso forte para as pessoas, que são pessoas com deficiência, mas são pessoas que podem ter autonomia e que precisam ser ajudadas quando eles pedirem ajuda. Eles é que vão dizer, eu não estou conseguindo isso, eu não estou podendo fazer isso, né? Me ajude. Mas eles têm autonomia e têm capacidade intelectual para isso, sim, né? A deficiência deles não os reduz à incapacidade, não, de forma alguma. Então, assim, hoje o meu maior sonho é ver, porque às vezes eu saio com a Lara e algumas amigas, aí a gente fica andando, eu deixo elas andarem, eu fico lá atrás, às vezes, vendo uma coisa e outra, eu percebo as pessoas, assim, admiradas por elas estarem lá. Tipo, são três, né? Olha, três, né? E fica, aí, muitos chegam até a mim para fazerem perguntas, para se informarem, para entenderem um pouco. Eu falo com o maior prazer e eu entendo a curiosidade de cada um. Isso, para mim, é bom. Eu estou sendo uma multiplicadora da inclusão, e é isso justamente que a gente busca. Aquela pessoa que eu passei a informação, ela se torna também um multiplicador da inclusão, mas a naturalidade com que as pessoas passem a ver a pessoa com síndrome de Down, a pessoa com deficiência, esse é o meu maior sonho. Quando a conversa é boa, o tempo passa muito rápido, né? A gente vai conversando, a gente vai aprendendo, a gente vai interagindo e vai passando rápido que a gente fica, realmente a gente mergulha dentro de tanto conhecimento e conhecimento apaixonado, porque além de saber com propriedade, também vive essa causa, se apaixona e nos contagia de uma tal forma para que a gente também mergulhe nesse conhecimento, estude um pouco mais, participe de forma bem ativa cada vez mais. Shirley, infelizmente o tempo passa, né? As coisas, o tempo vai passando, a gente poderia ficar aqui o dia todinho falando sobre esse assunto, justamente porque é muito gostoso de falar e é muito bom aprender. Mas eu queria deixar aqui contigo, diante daquilo que você acha que ainda não falou e que acha que é importante trazer aqui para todos nós que estamos ouvindo e assistindo. Você fica aí contigo, pode falar, descreve aí o que é necessário, o que é que você acha importante destacar agora, o que é que as pessoas na comunidade, o que é que as pessoas dentro da comunidade e fora dela precisam saber mais mesmo diante que você já tenha falado tanta coisa, mas o que é importante deixar aqui para o nosso mundo, para a nossa sociedade, a respeito da questão da pessoa com síndrome de Down. Lindeberg, como eu já falei, né? O primeiro acolhimento dessa pessoa é a família, né? Então, a família, ela precisa acreditar no seu filho, ela precisa apostar, ela precisa entender que ele vai ter um potencial,
que ele tem uma deficiência, sim, que ele tem as suas limitações, porque se eu, como família, eu não acreditar no meu filho, como é que eu vou querer que o outro acredite? E que a família precisa também se capacitar para apresentar esse filho para a sociedade. Os nossos filhos, eles praticamente já nascem prontos, porque eles já nascem inseridos numa sociedade, mas a sociedade não precisa, a sociedade não está preparada ainda para acolher essa pessoa com deficiência. E muitas vezes não é preconceito. A falta de informação e o preconceito, eles caminham tão paralelos que muitas vezes eles se confundem, né? E eu vejo muito hoje, não o preconceito, mas a falta de informação, a falta de entendimento por parte do outro. Então, assim, a informação, ela é importantíssima. A informação é o que leva, geralmente, é o que realmente leva à oportunidade, o entendimento. Como é que eu vou aceitar, compreender algo que eu não conheço? Eu preciso primeiro entender. Então, nós, como famílias, é que somos os primeiros multiplicadores da inclusão. Vamos procurar ler, vamos entender, vamos conviver com os filhos iguais aos nossos. Essa troca de experiência, essa troca de vivência é muito bacana. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre ensinando, e é uma forma também dos nossos filhos viverem em sociedade. Às vezes, eu não estou falando que eles precisam conviver só entre eles, né? Qual é o legal? Todo mundo junto e misturado. Mas esse convívio entre eles é importante. E o meu conselho vai principalmente para a mãe dos pequenos, para essa geração que está surgindo, que eu já acho muito bacana, eu já acho muito cheia de informação e com muita vontade de fazer a diferença na vida não só dos seus, mas na vida dos outros. Eles estão tendo uma oportunidade que a minha filha não teve, que é esse convívio. A minha filha viveu por muitos anos perante a sociedade no invisível, né? E hoje eles não são mais invisíveis, né? Hoje eles já são identificados, eles já são conhecidos, não são tão acolhidos ainda, mas a sociedade já os vê, já os enxerga. Então, assim, é a família, é acreditar, a família não desistir, a família estar junto em todas as fases dessa pessoa. E não descansar, porque não existe o fim é só com a morte, né? Enquanto a vida, a busca, a entendimento, a informação e a acolhimento. Eu quero deixar aqui, em nome da sociedade, em nome do programa Conexões Raras, o nosso agradecimento a toda fala, a todo o ensino, a tudo aquilo que você repassou aqui para nós, porque realmente não tem como não sair acrescido, não tem como não sair ainda mais apaixonado depois de um episódio desse. Nós queremos te agradecer profundamente e lançar a ti também os agradecimentos. Quem sabe um dia nós estaremos aqui entrevistando a sua filha, ela como protagonista, ela falando um pouco da realidade dela, ministrando aqui para nós, e vai ser um prazer enorme para que as pessoas também possam vencer e perceber o quanto ela já superou, e só em ouvir você falar aí, já bate a curiosidade daquilo que ela é e daquilo que ela conquistou. Então, muito obrigado, Shirley, muito obrigado mesmo pela sua participação, por cada palavra, por cada gesto, por ter essa força de estar à frente, que não é uma tarefa fácil, a gente sabe disso, não é uma tarefa fácil, mas estar na frente para conduzir e orientar diversas famílias a trazer uma nova realidade e um sonho para cada família. Eu quero deixar aqui também as suas palavras, que você possa também agradecer, se você queira agradecer, se expressar aqui para a gente, para o programa Conexões Raras e todos aqueles que nos assistem. Primeiramente, né, eu quero agradecer a Deus e a todas as pessoas que estão caminhando junto com a Associação Fortaleza DAO, a SVC Camisetas, né, o Ricardo é um grande parceiro, né, o Ponto da Moda, o Renan, que nos presenteou com a sala de estimulação precoce, e iremos dar, mais tardar até o próximo mês, né, o início dos nossos trabalhos, né, em prol do desenvolvimento dos nossos bebês, das nossas crianças, jovens e adultos, né, e agradecer a você pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez, falando sobre essa causa tão justa, tão nobre e necessária, que é a causa da pessoa com síndrome de Down, da pessoa com deficiência. Muito obrigado mesmo, foi assim um programa, foi um momento excepcional para todos nós, para algo maravilhoso. Foi uma honra ter a presença inspiradora dessa mulher,
dessa mãe, dessa presidente de associação, de uma pessoa que nos acrescentou aqui muito mesmo. Honra nossa, gratidão a Deus, gratidão a você que nos assiste, e que você também possa compartilhar junto conosco o que você acabou de assistir. Espalhe aí para todo mundo, porque com certeza você conhece alguém que tem um familiar que precisa assistir um programa desse e precisa participar ativamente da sociedade. Então, a todos os nossos espectadores, eu quero agradecer e deixar um beijão aqui para você e que você continue nos apoiando, continue trazendo as suas dúvidas, trazendo as suas perguntas, participe, porque você assistindo e compartilhando, você amplia a nossa inclusão, você amplia a nossa causa, e isso é muito bom. Nós precisamos estar divulgando cada vez mais e mais. E mais uma vez, em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, o nosso agradecimento a todos os nossos apoiadores, né, que é a Takeda, a Unaila, a PTC Terapêutico e a Fredan. Então, estamos chegando a mais um fim de um programa, Conexões Raras, e com certeza tudo que foi falado aqui foi acrescido e tem sido realmente bastante maravilhoso para todos nós. Até a próxima, com um novo episódio, um novo programa e um novo material que vai ser trazido para nós através da inclusão. Participe conosco, porque nós não somos invisíveis. Podemos ser raros, mas não somos invisíveis. Estamos aqui para buscar cada vez mais e mostrar para a sociedade que temos vida sim pós-diagnóstico. Um beijão e até a próxima, se Deus quiser.